Ieba! Estamos no ar. Estamos no Coloquei ar. esse papel para não assustar ninguém com a careca, entendeu? Ah, sim, Eu entendi. não Pois é. Então, não vamos consigo testar aqui opinar, cara, vamos testar a conexão. fazendo. De novo. Como é que tá a conexão? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Eu tô te vendo, tô te ouvindo. Não sei como é que Ah, tá aí, se tá meio longe, a luz tá boa. Quer que eu dê uma viradinha para cá, para ficar tá boa, tá mais. boa. Tá tudo Tá ok. legal? Então, Então, tá maravilha. legal. Pois é, nas minhas últimas lives, que foi do Kiko Zambianchi, do JC, travou bastante, mas essa aqui vai dar tudo certo, né? Mas, enfim, vamos lá. Paulo, Perfeito, obrigado aí perfeito. por ter aceito o convite da live. Estou feliz de estar aqui conversando com você. Vou falar sobre muita coisa dos anos 80, sobre Cama Voadora, Voluntários da Pátria. Isso aí. Então, Vamos vamos lá. lá, né? Como é que tá as coisas aí com você, nesses tempos dois, né, de pandemia? Bom, a gente fica quietinho, né? Tem que ficar quietinho, assim. Eu tenho uma ocupação que é estar na rua. Eu tenho representação, então eu tenho que atender clientes e tal. Então, felizmente, a Covid não me pegou, não. Não me pegou, assim, eu já fiz alguns testes. Uma vez eu fiquei meio ruinzinho, mas eu acho que eu dei sorte aí, né? Estamos indo. Então, tá tudo bem. Pois é, maravilha. E olha só quem está vendo a gente aqui, Varela, Miguel Varela está assistindo a gente Oh, aí. oh, oh, Pois Monsieur é, Barremont! Ah, que legal, Varela que bacana. tá ligado Faz aí, tá muito, ouvindo, assistindo a faz muito gente. tempo que eu não vejo o seu Varela. Olha lá. Até ó, levantei o Pois é, chapéuzinho aqui. grande Varela. Que bacana. Eu vi que Pois é, então vamos lá O Maurício conversar nossa. Yankee, o Maurício Oi? Yankee está aí também, eu vi. Ó, o Derico Schiotti, ma come, quello, come. Vero? O É, Derico Schiotti, Derico, quello, ó. que tocava com o Jô Soares, está aí Ô, também cara. na área. Ó, Derico, se é quem eu tô pensando, eu sou bem amigo do Jeff Sabag. Eu sei que você anda por aqui sempre. A gente às vezes dá umas canjas lá no Dizzy, que é o melhor lugar de jazz aqui de Curitiba, que é bem legal. Quem gosta de jazz tem que vir. Eu adoraria tocar com o Derico. Como é que faz, Derico? Pois é, Derico é uma lenda, né? Mas, Sim, enfim, é a grande lenda. vamos começar aí nossa entrevista, né, nosso papo. Como é que você iniciou sua carreira na música? Como é que foi seu início? Foi desde pequeno? Como é que foi? Então, né? Tem uma coisa engraçada, porque eu vi a live dos meus contemporâneos, né, do Alex Antunes e do Guilherme Snara. Aí eu falei, pô, eu vou contar um pouco de como era, o que pensávamos, o que a gente ouvia, papapá, pá. Mas, cara, eu falei, pô, já falaram sobre isso, né? Mas basicamente assim, toda essa geração que andou nos anos 80 ouvia desde rockinho de Celi Campelo, Big Band, os grandes cantores de rádio, tipo Orlando Silva, Francisco Alves, essa galera toda. Aí depois a gente começou, saiu ali do triciclo para ir para bicicleta, eu tinha um pouco de Jovem Guarda, eu peguei o final da Jovem Guarda, logo veio Tropicália, logo veio a melhor época do rock, né, 67 a 73, aquela coisa maravilhosa do rock internacional, e que também trouxe um pop muito legal, porque na época todo mundo via rádio, né, para você, né, Patrick, que é garoto, podia ser meu neto, esse cara aí e tal, você que é novinho, e para tua galera, às vezes é difícil entender que naquela época não havia internet, então, portanto, tudo que rolava era auditivo mesmo, né? Você ouvia, eu lembro de uma vez, eu era garoto, talvez lá meus 9 anos por aí, e 10 anos tal, e eu e meu primo ficamos correndo, não, um pouco mais velho, ficamos correndo para lá e para cá na rádio, porque a gente sabia que ia tocar a nova música do Creedence Clearwater, que chamava Molina, sabe? Molina, pô, que legal tal, né? E era muito assim, era um garimpo terrível, você ficava garimpando as coisas para lá e para cá tal. E eu me lembro que esse mesmo primo meu gravou uma vez uma fita de rolo de uma música chamada Inagada da Vida, que é do Aaron Butterfly, que talvez tenha sido o inventor do heavy metal, e a gente ouvia aquilo extasiado, né, cara? Um gravador de rolos. Pô, o que é isso? Que legal essas coisas todas. Mas a minha coisa de cantar mesmo, acho que aconteceu, como muitos cantores, no banheiro, né? Claro, tudo reverbera. Eu No gostava muito início, né? de. Pois é, claro. E aí o que acontece? Eu gostava muito de ficção científica e o que acontece? Eu via seriados, tipo, sei lá, Jornal das Estrelas, Perdidos do Espaço, e essas coisas todas. E o fundo fundo musical a trilha sonora, né, era basicamente ruídos brancos, ruído rosa, esse é o nome que se dá na música eletrônica,
E eu ia pro banheiro e ficava imitando aquilo, inventando umas coisas e tal. E então a gente era muito auditivo. Só para você ter uma ideia do auditivo, quando é que eu comecei a imaginar que eu poderia, quem sabe, cantar? Ou então que eu tinha um cantado aí depois. Quando uma vez eu estava ouvindo só para você ter ideia do nível de informação que a gente tinha, tá? Eu estava ouvindo um enlatado desses americanos, preto e branco ainda, tá? Na televisão, chamado Mannix, tá? E era alguma coisa assim que era, como é que era? Param, 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 tum, 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 para. Cara, eu lembro disso até hoje. Não é uma coisa muito fácil de cantar. Eu devia ter uns 7, 8 anos. Eu brincava com o meu carrinho, porque a abertura do enlatado era um cara dirigindo um carro conversível e tocava essa música, né? E eu pegava um carrinho conversível e ficava cantando essa música. Sei lá. Bom, de quem é a trilha sonora? Do Lalo Schifrin. Então, quer dizer, imagina só o nível que havia no conteúdo que a gente recebia por televisão. A televisão estava no auge, tinha muita grana. Então, os caras não economizavam. Shaft era o Quincy Jones que fez, quer dizer, tinha muita coisa legal, tá? E aí eu comecei a gostar daquilo. Eu gostava muito de música instrumental. O primeiro disco que eu comprei na minha vida foi o tema de amor do aeroporto, né? Aquele que é uma música super conhecida do Aeroporto 70. Foi um compactozinho que eu comprei. Depois eu fui comprando algumas coisas. O terceiro compacto que eu comprei, que eu tenho até hoje, todos eu tenho até hoje, era Also sprach Zarathustra, do Elmir Deodato. Como é que um moleque vai na loja e compra, entendeu? Elmir Deodato. É uma coisa estranha, né? E até aí eu não tinha me interessado muito por canto. E aí tô lá, não sei o que lá, ouvia aquilo, não sei o que ela sabia que gostava de imitar sons. Aí uma vez eu tô na televisão, para variar, vendo uma propaganda de uma rádio AM chamada Difusora, que era não havia FM naquela época, né? Era tudo AM. E aí, de repente, eu tô lá ouvindo, de repente vem aquela puta acorde de guitarra, aquele... Alice Cooper, Elected. E eu vi aqueles... Puta, cara, existe esse negócio? Aí eu abri o ouvido pro rock, mesmo, de verdade, assim. Isso é muito legal, esse maluco se pinta, papá. Alice Cooper foi o cara que me abriu as portas da percepção para o rock. Vamos dizer uma coisa assim, tá? E a partir daí eu comecei a ouvir Billion Dollar Babies. Aí a galera, eu já estava no ginásio, que seria o quinto, sexto ano, e a minha classe se dividia. Olha que louco, cara. Pensa na loucura. A galera que gostava de música se dividia, era um colégio de padres, tá? Se dividia entre David Bowie e Alice Cooper. Então, era aquela conversa. Ah, porque o Bowie é melhor, o Cooper é outro. Não, o Bowie é viado. Ah, e o outro chama Alice, que porra é essa? Aí ficava aquela brincadeira, é verdade, né? E a partir daí, essa galera começou a florescer, a fazer as coisas, a andar, e a descobrir, aí trazia, eu ouvi tal disco, aí começou a crescer a história do rock. Somado ao fato que eu te falei, a gente estava num momento de governo militar. Então, o rock bandidão, né, rolava em proporções, né, bem módicas, assim, bem tranquilo, tal. E o pop não, mas o pop, havia um pop muito bom. Você tinha o final dos Beatles, você tinha Bee Gees, você tinha The Hollies, você tinha uma galera, tinha, por exemplo, Diana Ross cantando, quer dizer, então você tinha uma riqueza muito grande, que acabou morrendo, na minha opinião, quando veio a disco music. Ela acabou diminuindo bastante. Embora a parte de cozinha, a parte de baixo, bateria foi muito boa também, né? Porque havia uma coisa de Motown e tal. Inclusive a gente ouvia Motown, a gente ouvia Jackson 5 no rádio, né? Que era uma coisa bem legal. E aí foi indo, ginásio, não sei o quê. E nessa época tinha um amigo meu dessa classe aí, chamado Cristóvão Rodrigues, um guitarrista. Hoje ele é um professor de música, está radicado lá em Santos. E super bom músico, compositor, um cara apaixonado, operário da música mesmo. E adorava aquilo, falou, quero ser guitarrista, né? E comprou um violão, papapá, não sei o que lá, e arrumou uma banda para ele. Uma banda que eu morava nos Jardins, ele morava em São Paulo, isso, tá? Sou de São Paulo. Eu morava nos Jardins, ele morava na Aclimação, ele arrumou uma banda no Brooklyn. E aí o que aconteceu? Era um amigão meu, vamos junto lá. E eu começava a assistir o ensaio dos caras. E eles começaram a sacar que eu gostava de cantar. Aí, vamos cantar? Aí, bom, para terminar a história, acabei entrando na banda. A banda chamava-se Pro Rata. Acho que até te mandei uma foto dela, do Pro Rata, muito antiga, aí, se quiser usar.
Enfim, do Pro Rata, e eu tinha, não me lembro, 15, 16 anos por aí, tá? O ano era 1976, 76, 77, talvez 77. E a gente começou, o que era? Uma banda de música própria. A gente não fazia outra coisa senão música própria. A gente tocava em alguns standards, tipo Purple, Deep Purple e tal, mas o resto era música própria. E essa banda foi fundamental para eu ser um músico, para eu gostar de música. Por quê? Porque dos 5 caras que eram essa música, eu era um deles, obviamente, que a gente vai contar a minha história. O outro era o Luiz Carlos dos Santos, que era um baterista, que depois virou um violonista e começou a compor coisas de MPB e tal, e foi morar em Minas Gerais. E os outros 3 que sobraram eram simplesmente o Cristóvão Rodrigues, um desses que eu te falei, que hoje deve ter uns 3 ou 4 discos gravados, várias bandas, e o professor de música em Santos. O outro era o Fernando Costa, que fez, entre outras coisas, logo depois do Pro Rata, ele fez o Quantum, uma banda de rock progressivo, junto com o Sérgio, que havia tocado na Gota Suspensa, que depois foi Metrô e ele fez 2 discos com o Quantum, o segundo deles é com o Paulo Ziner, com o Luiz Seman, que está radicado, um cantor que está radicado aqui em Curitiba também. E essa banda de rock progressivo se deu muito bem no Japão. Eles tiveram convites para ir, mas aí não conseguiram fechar patrocínio para ir tocar no Japão, para tocar em muitos lugares. O Fernando foi o primeiro dos nossos amigos a começar a ganhar dinheiro com música. E o Fernando Costa, depois disso, ele se juntou. Eu tinha uma banda com ele, ele e o Sérgio, para tocar em festa, assim, só por firula. E essa banda foi o comecinho. Ele e o Sérgio depois foram convidados pelo Paulinho Heve, talvez você tenha conhecido falar, já tenha ouvido falar. Não, vamos embora. O Paulinho Heve, né, que era um DJ, que tem uma importância muito grande em trazer o Iron Maiden, o disco, para a gravadora gravar o Iron Maiden no Brasil. Eles 3 fizeram um Inox. E depois o Fernando Costa, com o nome de The Crawl, gravou todos os teclados do Golpe de Estado e tal. Enfim, hoje o Fernando está morando em Portugal, mudou daqui, eu perdi contato com o Fernando. E o último deles era o Paulo Gomes Teixeira, que é simplesmente o melhor luthier, acho, na minha opinião, o melhor luthier de música, de instrumentos, contrabaixo, violoncelo, instrumentos de orquestra. Ele chegou a dar manutenção nos instrumentos de orquestra lá de Nova York. Um excelente baixista, um cara super legal, um cara muito, muito fera mesmo. E então a gente tocou, foi a primeira banda, tal, não sei o quê. Essa banda entrou no primeiro show, havia, naquela época, em 70 para 80, por aí, havia o grande festival, que era o Festival do Objetivo, Colégio Objetivo. E haviam outros pequenos festivais, tipo assim, 3 ou 4 festivais que tinham uma importância. Um deles era o do Colégio Santo Agostinho. E a gente se inscreveu no Colégio Santo Agostinho, com 3 músicas próprias. E a primeira vez que eu subi no palco, eu ganhei o festival. Eu ganhei o festival, achei aquilo super legal. Pô, adorei, quero cantar, eu quero fazer isso sempre e tal. E aí chegou a jurada lá e falou, cara, vocês são muito bons, olha, tá aqui a fita da gravação ao vivo, eu quero que vocês ouçam, mas que maravilha, que bom, rapá. Você estava um pouco nervoso, mas tudo bem. Eu falei, não, tá bom, tá. Aí eu saí, fui lá, tal, ouvi a fita. E quando eu ouvi a fita... Eu vi que eu tinha semitonado, que eu tinha tremido a voz, tinha feito uma opção de coisa. Falei, pô, que droga, eu gostei tanto desse negócio e não fiz errado, né? Aí eu falei, não, mas eu gostei muito, eu quero estudar. Eu tinha até 17, já tinha entrado na PUC, na faculdade, e ali eu tinha uma colega, uma amiga, chamada Paulinha Matoli, que é a irmã do Marco Matoli, do Marcos Guanabara, É importante ressaltar que São Paulo era um ovinho, era uma coisinha pequenininha, todo mundo estava ali, né? E aí a Paulinha Matoli falou, eu tenho uma professora de canto, uma alemã, não diga quem é. Aí ela me apresentou, na minha opinião, uma das mulheres que é o alicerce da minha voz, vamos dizer assim, que é a Ulla Wolf, Ursula Simon Wolf, uma alemã que já se foi, felizmente uma soprano que estava no Brasil, e que fazia, para você ter ideia, ela fazia em 1953, 60, ela fazia música nova. Música nova, no formato erudito, significa que era dodecafonismo, atonal, experimentalismos com música eletrônica. Havia um festival de Santos que era muito famoso nos anos 60. E ela era uma das estrelas, ela sempre estava cantando isso aí.
E aí eu peguei e falei, cara, a ULA era fantástica, e a ULA tinha uma disciplina ligeiramente firme, assim, uma coisa mais firme e tal, poxa, eu vou cantar. E comecei a cantar, a me dedicar ao estudo do erudito, tá? Comecei a cantar música erudita. Estudar técnica vocal baseada em música erudita. E me apaixonei pela coisa, comecei a brincar com isso, sem largar o rock. O que eu queria era aprender toda a técnica para usar no rock, né? E é mais ou menos isso que acabou sendo o alicerce da minha, da minha história de vocal, tá? Quer dizer, era aprender a técnica do erudito para cantar o popular, né? Bom, aí eu segui com essas coisas de rock, com o Fernando Costa, eventualmente fizemos algumas coisas de progressivo, mas gravações, assim, nada de sair para tocar. Com a ULA, eu fiz alguns recitaizinhos, alguns não, uns bons recitais, assim, tipo em shopping, eu e piano, cantando peças eruditas, essas coisinhas. E depois de um tempo me chamaram um cara, assim, uma experiência muito louca, chamado Hermelino Neder e o Santos Futebol Music, que era o Hermelino Neder, eu não sei do que aconteceu com ele, mas ele era um maestro, e ele tinha uma banda muito louca, com 11 caras, né, cada um com uma camisa, se apresentava com uma camisa de futebol, de um time de futebol diferente, né? Eu era São Paulino, claro, né? Tem que ser São Paulino, óbvio, não tem como. Yeah. A formação era muito louca, porque tinha clarone, tinha violoncelo, tinha um piano acústico, e baixo, bateria, guitarra e tal. E ele fazia toda uma mescla, o Emiliano Neda se tornou um compositor, muita gente passou por ele, e quando eu cantei com eles na praça, no circo montado lá na Praça Roosevelt, em São Paulo, onde passavam muitos desses artistas, eu cantei, eram 3 vocalistas, eu, a Vânia Bastos, que também era aluna da Ulla Wolf, e a Yara Campos, que é uma cantora que continua por aí, a irmã dela é Mara Campos, que virou uma maestrina, e muitos anos depois acabou me regendo lá na frente, uma história comprida. Então é muito engraçado você ver, por que eu estou contando de mim, mas vamos fazer um paralelo com o que rolava lá. Todos os músicos acabavam girando, era um círculo muito pequeno. Por exemplo, alunos da Ulla Wolf, Branco Melo, Paulo Miklos, Abraão Levin, que é de uma banda chamada Kafka, que é uma banda underground paulistana, Dequinha Camargo, que é filha do dono da 89 FM, Roberto Aguilar, da banda Performática, todo mundo que era daquele meio, que fazia música e que estava ligado de alguma forma à cultura, estava lá. A Nausete foi aluna da ULA, era minha colega, minha vizinha de aula, né, terminava a minha, entrava ela. Muita gente procurou a ULA, né, assim, e muita gente passou pela ULA. Através da ULA, então, foi Hermelino Neder, e eu comecei a conhecer. Eu estudava com hoje é maestro da Orquestra Sinfônica de Santos, ou de Santo André, não sei de onde é que ele está ali, perto de São Paulo, que é o Luiz Gustavo Petri, que era filho da soprano Luísa Petri. Ou seja, todo mundo estava lá, informadinho. Aí passou-se o tempo, não sei o que lá, toca para lá, toca para cá, será que eu estou esquecendo alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Aí eu estou, de tanto tocar para cima e para baixo, eu vou tocar com um baixista, uma vez. Tocando lá, fazendo uns ensaios, um cara chamado Marcos Del Duque. Aí começa a história do Voluntários da Pátria. Tá? Marcos Del Duque. Aí a gente se deu muito bem, porque o Duque tinha uma linguagem muito Tony Levin, né, o baixista do King Crimson, aquela coisa que eu curti, ele tinha umas pegadas interessantes e tal. E a gente se dava muito bem, a gente conversava e tal. E aí veio essa ideia, vamos montar um som, vamos fazer. E aí o Duque, aí se o Barella está assistindo, é importante ele saber disso, o Duque me apresentou um baterista, o Edmundo. Ele falou numa outra live que o Edmundo era meu amigo. Não, eu não conhecia o Edmundo. O Edmundo veio através do Duque. E ficamos eu, o baixista, o Duque, o Edmundo na bateria. Na verdade, o Edmundo era um artista plástico que queria tocar bateria. E eu na voz. Então ficamos lá, não sei lá, e procurando gente para tocar, E do outro lado da cidade, né, sem que eu conhecesse, eu não sabia, não tinha ouvido falar em Voluntários da Pátria, uma banda chamada Ira acaba assinando aliás, o Nazi sofreu um acidente de carro. O Nazi, vocalista do Ira, sofreu um acidente de carro, quebrou a mandíbula. Nesse meio tempo, o Nazi era formado por... Não me lembro se na época estava o André já, ou estava o Charles, né, ou o Vitor Leite, alguém estava lá, tal, não sei quem era. Mas eu sei que
O Edgar Scandurra, por exemplo, tocava com as Mercenárias, o Gaspa tocava com voluntários e o Nazi tocava com voluntários. Era todo mundo multibanda, né? Todo mundo tocava com todo mundo. Edgar era Aí, 4 bandas, né? O Traje, Smack, era muita banda, né? mas aí eu não sei se era antes de eu entrar. O Smack, eu assisti o Smack, né? Ah, sim. Eu assisti o Smack, mas, por exemplo, eu nunca assisti o Edgar com as Mercenárias, a não ser tipo dando uma canja ou coisa assim, A né? bateria, né? Assisti algumas vezes as Mercenárias, mas eu não assisti. A Rosália fazia as coisas bem também. Eu gostava das Mercenárias, é uma banda bem pegada, assim. Aí o que aconteceu? Eles não podiam mais ficar. A Warner virou e falou, ó, a gente não quer mais vocês como multibandas, vocês vão se dedicar única e exclusivamente ao Ira. E nessas, o Voluntários da Pátria, que era o Thomas Papo, o Nazi, o Gaspa, o Miguel Varela e o Giuseppe Frippe, tá? Perderam 2 caras, que era o Gaspa e o Nazi. E o Thomas Papo falou, quer saber? Eu também vou sair, vou fazer o Fellini, vou fazer um outro projeto. E o Giuseppe e o Varela ficaram na mão. Falou, putz, o que a gente vai fazer? E a gente estava exatamente com o que eles precisavam. Beleza. Fizemos um contato, aí começa a parte da fofoca, né? Assim, né? Aí, assim, o primeiro contato foi feito na casa do Edmundo. Aí a gente botou um Debussy para tocar de fundo. O Edmundo pegou um cachimbo, coisa de um moleque, né? Um cachimbão, assim, lá no cachimbão, tal, não sei lá, tal. Aí vieram os caras falar com a gente. Falei, então, como é que é? Não, é assim, é assado, papai. E eu tava de olho, assim, eu não conhecia muito o trabalho, tava muito pelo que o Duque passava pra gente. Fizemos lá, pegaram 2 cubinhos lá, fizemos um som rapidinho, assim. Ah, legal, bacana, eu vi que o Barella tinha curtido a voz, assim, eu vi que os caras tinham curtido a voz e tal, mas eu fiquei na minha. Aí passou um tempo, conversa assim, vamos conversar. Olha, aí o Barella falou, a gente tem um disco, a gente tem uma agenda de shows, que é legal pra caramba e tal. Aí o Duque disse uma coisa que, na minha opinião, foi uma verdade absoluta, mas que a gente acabou não aplicando essa verdade. Ele falou, olha, essa banda são 5 pessoas, tá? Mudou 60% da banda, 3 caras. Vamos pegar o trabalho do Voluntários da Pátria, jogar para fora, esquece o disco, esquece tudo, vamos começar tudo do zero. Obviamente que o Barella e o Giuseppe, que puseram o dinheirinho deles, que tiveram o maior trabalho, oraram para a cadeia e falaram, não vai dar certo, não queremos isso. Nós temos um disco e temos uma agenda de shows. Tá? Se vocês quiserem, entram no Voluntários, mas a gente não vai mudar o Voluntários para outra coisa. Aí o Duque virou pra gente e falou, ó, isso depois, né, o Varela foi embora, o Giuseppe foi embora e tal. Aí o Duque falou, ó, eu não vou ficar, eu quero uma coisa do zero. E, peraí que chamou uma coisa aqui, tem gente até da Alemanha aqui, ó. Oi, Cláudia, tudo bom? Olha aí. Beijo. Tô falando do Voluntários, você viu essa época aí. Então, e aí o que aconteceu? Onde é que eu tava aqui, que eu perdi a história? Sim, aí eu peguei e disse, não, eu quero ficar. Eu vou entrar porque me interessa muito a agenda de shows. Para dizer a verdade, eu conhecia muito pouco do trabalho de voluntários. Eu não conhecia o trabalho de voluntários da Pátria. Nada, zero. E aí o Edmundo veio, eu também vou ficar. Entramos e acho que logo no primeiro ou no segundo ensaio veio o Akira. E aí nessa hora a gente viu que o Edmundo não ia segurar, né? E o Akira falou, não, peraí, deixa que eu arrumo um baterista. O Edmundo saiu e entrou o Edson X, logo de cara. O Edson X e o Akira já tocavam juntos. Então eles tinham uma afinidade muito boa, muito grande, muito legal. A cozinha ficou perfeita. O trabalho era o quê? Fazer um cover do disco, basicamente. Eu não entendi isso no começo. Aliás, eu não entendi isso durante o tempo do Voluntários da Pátria. Eu imaginava que a gente pudesse fazer outra coisa. Sempre fiz essa força para que fosse para o outro lado. Mas, enfim, para eu pegar as linhas de voz do disco, que eram muito simples, eram nada complicado, né? E ficar nelas, para mim, era uma tortura, porque eu falava assim, meu Deus, eu tenho que cantar, eu não posso exagerar, não posso fazer isso, era uma tortura. Eu realmente não entendia a linguagem pós-punk, não entendia. Eu não vivia aquilo, eu não vivia aquela musicalidade. Então demorou um pouquinho, demorou tipo assim, uns 2 ensaios, eu lembro que o Barella me fez um grande favor na época, e até hoje agradeço, nunca até agradeci para ele, mas agradeço agora. Ele me deu uma fitinha cassete, ouve. Shirrick Beck, U2, que eu já conhecia, Japan, Cure, tinha Television, acho que eu tenho essa fitinha em algum lugar aí, até hoje. E essa fitinha eu coloquei, comecei a abrir o ouvido, comecei a entender, mas eu só consegui entender
o que o Paulo poderia fazer dentro do Voluntários da Pátria, o que a criatividade do Paulo podia fazer dentro do Voluntários da Pátria, quando o próprio Varela disse, vamos assistir no Carbono 14. Carbono 14 era um bar, que era um bar, um pequeno teatro e um cinema, certo? Tudo junto ao mesmo tempo num prédio na 13 de Maio, 3 andares e tal. Ia passar parecia as coisas de surf do Guarujá, assim, né? Ia passar um filminho maldito, assim, que era um show do Japan. Eu fui lá, sentei e fui assistir o show do Japan. E aí eu fiquei assim, eu vi David Sylvian e falei, cara, David Sylvian, eu vou ouvir esse cara. Então eu colei em 2 figuras para tentar fazer. O David Sylvian e no Jim Kerr, que era o cara do Simple Minds. Eram os 2 que eu via dentro daquela linguagem que eu podia fazer o que eu queria. Porque a musicalidade do Voluntários da Pátria, na minha opinião, era uma musicalidade muito voltada para o trabalho das guitarras, né? Para o tecido das guitarras, e um groove. E a voz tem que estar lá para dar uma mensagem, ponto. E nunca foi assim nas outras bandas. Eu nunca tive uma banda em que eu só tinha que dar uma mensagenzinha e sair fora, né? Eu sempre tinha que cantar, né? Bom, beleza. E aí começamos a tocar. O Voluntários da Pátria rapidamente pegou o show. O show devia durar 55 minutos, 50 minutos, eram poucas, 10, 11 músicas, sei lá, era pouca coisa. A gente trabalhava, como eu te disse, toda a parte da linha de voz, a linha melódica, era muito simples. Tirando uma música, que até eu comentei outro dia no blog, lá no grupo do Facebook, que era do Giuseppe Frippe, que era Inútil Luar. Inútil Luar era uma música muito legal. Começava em 7, refrão em 4. Era muito, muito legal a música, era uma música mais elaborada, mais complexa, tal, não sei o quê. E só que ela acabou que, sei lá por quê, no meio do repertório lá, no meio do tempo do que eu passei no Voluntários da Pátria, ela saiu do repertório, entraram outras. O Voluntários da Pátria estreou lá no Mamão com Açúcar. Eu me lembro que era um feriado, não me lembro se era, não era carnaval de jeito nenhum, no Rio de Janeiro não dava carnaval, acho que era Semana Santa ou algo assim. Eu fui para lá com broncopneumonia. Eu me lembro que o seu Giovanni, o pai do Giuseppe, eu tinha que tomar injeção de manhã, né? A gente tinha que pegar um ônibus de manhã, e eu tinha que tomar uma injeção. Eu e o Giuseppe morávamos muito perto, tipo 1,5 quadra um do outro. E o seu Giovanni ia levar a gente para a rodoviária. E o seu Giovanni parou lá, tal, não sei o que lá, e eu atrasei, porque a minha mãe, para preparar a injeção, minha mãe que me deu a injeção, deu uma bobeada, ela deu uma atrasada. E a gente foi para pegar o ônibus, cara. Eu me lembro que era um feriado. A 9 de julho, a Tiradentes, tudo vazio. O seu Giovanni andando a 60 por hora. Tipo, 7 minutos para sair o ônibus e ele a 60 por hora. Eu lembro disso até hoje. Bom, beleza. Chegamos lá, fizemos show do Mamão com Açúcar, foi muito bom. Eu tava meio shot de antibiótico, tava meio ruim, tal, não sei o quê. E fizemos o show, tal, à noite teve uma festa. E eu não fui nessa festa, porque eu estava muito ruim, fiquei no hospital. Fiquei no hotel. E o Edson X foi para lá, cara, tava todo mundo, a Paulinha, o Herbert Viana, todo mundo nessa festa, muito legal, muito bacana e tal. E eu acabei não estando com eles, mas eles adoraram o Voluntários da Pátria, foi muito legal. E a partir daí, o Voluntários da Pátria, não sei por que razão, sempre fez shows excelentes no Rio de Janeiro. Sempre. Ir para o Rio de Janeiro era felicidade, assim. Bom, aí foi para Mamão com Açúcar, beleza, voltamos para São Paulo, estreamos no Madame Satã. E no Madame Satã, aquele teto baixinho, tal, não sei o que lá, e eu me lembro que ali foi uma pressão danada, porque o Voluntários da Pátria, assim, todos nós éramos muito novos, né? E o Voluntários da Pátria tinha aquela coisa, uma banda conceitual, olha o que você vai falar, olha o que você vai fazer, você é o frontman, tal, não sei o que lá. Eu me lembro que foi meio um saco aquele show para mim, eu fiz o show, a banda ficou legal, todo mundo tocou, mas para mim foi meio cansativo, assim, meio pentelho. Mas beleza, vamos embora, fomos tocando, mas a banda estava evoluindo, a banda estava muito boa. Eram 5 músicos que, na minha opinião, humildemente falando aqui, tirando eu, tá? Tirando eu, porque eu acho que ainda tinha muita coisa para aprender, 5 músicos, dos quais 4 eram, talvez, uma das... Eu te digo que estaria entre as 3, 4 melhores formações do rock daquela época. É muito louco falar um negócio desse. Mas se você imagina... Você o trabalho que o Giuseppe Frippe...
e o Barella faziam juntos, tá? Pois é. O groove que o Akira não precisa nem falar, né? E o Edson X, que na minha opinião foi talvez o batera mais relógio que eu já vi tocando, um reloginho mesmo. Era uma banda muito boa, era muito fácil tocar ali. Bom, fizemos muitos shows, Latitude, vai pra lá, vai pra cá. Esqueci vou contar uma história engraçada aqui pra vocês. Bom, nos ensaios, o Akira tinha um cabo desgraçado dele que fazia uma barulheira. Você estava tocando, depende no meio da música. Tá. Aí. E o Barella assim pra ele: ó, japonês, troca esse cabo. Não, vou trocar, japonês. E fomos pro show do Mamão com Açúcar, estreia da banda. E estamos lá cantando, eu me lembro que estou lá no palco cantando Terra Devastada, que é maravilhosa, né? Eu costumo dizer, para quem ouve, era uma das 10 melhores músicas daquela época. A Terra Devastada é linda. Tem músicas do disco que eu detesto, mas tem músicas, aquela é maravilhosa. Aí beleza, estamos lá, de repente eu estou cantando assim, tá a Terra Devastada, aquela assim, né? Senti a chuva cair quando a noite chegou, aquela coisa bem, né? De repente começa o cabo do Akira. Aí eu queria. Então, aquele desesperado, né, cara, com aquele negócio, aquela música mó climão, aquele mexendo no cabo, aquele perdeu a paciência, bateu um pênalti no pedalzinho, deu uma piaba no pedal, o pedal atravessou o palco. Pro outro lado, eu tô cantando assim, mó cool, eu só vejo aquele, passou um pedal aqui por mim. Aí o Akira desesperado, puxando o pedal pelo cabo, e basta dizer que ele trocou o cabo no ato. No outro ensaio, virou-se o Barella, tá aqui o cabo, né? E tinha essas coisas que aconteciam, eu e o Akira sempre ficavam brigando, aquelas brincadeiras de um pegando no pé do outro, papapá. Fomos para, deixa eu te contar, bom, aí São Paulo, o que a gente fez de legal em São Paulo? Fizemos um show no Latitude, bem legal, no Latitude 2001, 2000, sei lá qual era o número. Esse bar era um bar que era tipo uma construção como se fosse um barco, do lado da 23 de Maio, né, uma avenida importante de São Paulo. Você mora em Minas, né? Você conhece São Paulo? Eu moro em Uberlândia, em Minas Gerais, né? Você tinha me perguntado, Sim. Eu moro aqui em Uberlândia. Você conhece São Paulo? São Paulo São já. Paulo, capital? Não, na capital não, mas eu já fui para Itapevi. Itapevi, mais ou menos perto de São Paulo. Então, porque assim, eu tô falando muito de São Paulo, né? E para aqueles que, por exemplo, a galera que está aqui em Curitiba, porque eu moro em Curitiba hoje, e talvez não esteja entendendo muito bem o que acontece, mas eu estava tentando fazer uma ponte aí no que rolava, né? Mas assim, comentando um pouco, além da parte voltando à história, vou terminar a história do show do Latitude. A gente fez um show muito legal no Latitude, a gente fez, na verdade, 2 shows nesse dia. No dia 7 de setembro, ele é tido como o aniversário da banda, do Voluntários da Pátria. O Barella deve contar melhor para você, na época Minhoca, eles se juntaram, parece que foi no feriado do dia 7 de setembro, e a partir daí apareceu a banda. E a gente fez um show que foi muito legal, porque a gente fez um show, primeiro show, por alguma razão, eu acho que o Edson Shin já estava começando o gueto, ou alguma coisa assim. O Edson não podia estar no show, eram 2 shows no dia 7 de setembro, ele não podia estar no primeiro show. E o primeiro show foi no Teatro Lira Paulistana, que é um teatro meio, acho que não existe mais, não sei se existe, mas é uma pena que se não existir em São Paulo, né? Rua Teodoro Sampaio, que é um teatro meio assim, tipo um teatro de arena, sei lá, mas o tipo um anfiteatro, é verdade. Você desce uma escadaria, você toca no chão e a plateia está alta, tá? É mais ou menos o contrário do que acontece nos teatros normais, um teatro bem pequenininho, bem legal, bem adequado para o tipo de show que a gente tinha naquela época, né? Bandas pequenas, uma galera, assim, juntinha, tipo... Você via no show o Kid Vinil, você via o Ciro Pessoa, você via a galera dos Titãs, às vezes você via um ou outro RPM que já estava começando a estourar, tal, não sei o quê. E era muito interessante porque não importava para nós, naquela época, quem estava começando a estourar ou quem não estava começando a estourar. Estava todo mundo se retroalimentando, sabe? Um ia no show do outro, sempre estavam se apoiando. E eu me lembro que a gente tinha eu pulei um pouco as coisas, mas a gente tinha uma menina que vendia show pra gente. Aquele show lá do Mamão com Açúcar, que eu te falei que foi o primeiro show, a gente foi com o Ira.
para o Rio de Janeiro, né? Porque a Glorinha, chamava-se Glorinha, essa menina, não sei se ela está viva, não sei dela, era um pouco mais velha que a gente. A Glorinha, ela era, na verdade, a nossa agente. A agente é aquela menina que vendia os shows, né? E o Ira, embora tivesse já na Warner, ele estava mantendo a estrutura antiga. Ele não tinha pego já gente maior, gente grande, né? Um pessoal mais que tinha mais contatos. Então, estava a Glorinha. Então, no Mamão com Açúcar, foi Ira e Voluntários. Eu não me lembro, acho que eram 2 shows, ou foram 2 shows? Foi sexta e sábado, eu me lembro. Sei que o Voluntários abriu por Ira, ou o Ira abriu por Voluntários. Não havia, como é que eu vou te dizer, uma coisa de importância naquela época, tá? Então, se eram 2 shows, um abriu para o outro, tudo bem, a gente fez isso com o Capital Inicial. Nossa, o Capital Inicial conhecia o Dinho, era uma criança, sabe? Tinha um moleque assim, que você, moleque que eu digo, né, garoto, novo, que nem você, assim, tá? Enfim, então não havia muito essa coisa da importância. A Glorinha vendia os shows. E isso aconteceu várias vezes. Outra vez no Rio de Janeiro, que a gente foi tocar no Circo Voador. Circo Voador, estou pulando, vou voltar para o 7 de setembro, aí eu volto para o Circo Voador. O show do dia 7 de setembro, o primeiro show, que era no Lira Paulistana, o Edson X não pôde tocar, quem veio tocar? O Thomas Papo. O Thomas Papo veio tocar com a gente e com a Kira no baixo. E foi muito interessante. Não, foi muito interessante ver como apenas a mudança do baterista, tá, mudava a banda. Porque o Thomas tinha uma pegada mais rock, mais a ver com o que eu tinha vivido, né? Enquanto que o Edson sempre foi uma coisa mais funk, mais soul music, né? Mais aquela coisa do tic tic tac tac tac. E o Thomas é mais tompa, pá, mais pegada mesmo, né? Mais peso. E eu percebi, foi muito interessante nesse dia, o Voluntário soou de um jeito um pouco mais pesado, um pouco mais que eu gostava um pouco mais. E aí depois eu fui para tocar logo em seguida, saímos de lá, papá, comemos alguma coisa e fomos tocar no Latitude. O Edson já estava lá. E aí, quando a gente começou a tocar com o Edson, parecia que eu tinha voltado para casa. Sabe aquela coisa de, puxa, gostei daquilo, mas eu estava muito confortável, né? Então, ali que eu comecei a perceber que havia um entrosamento muito grande da banda, né? Havia mesmo. Voltando a um show bem legal que a Glorinha fechou pra gente, lá no Circo Voador. Circo Voador, olha, meninos, como dizia ela pra gente, meninos, vocês vão para o Rio de Janeiro, arrumei um show lindo, maravilhoso, aquela coisa toda. Perfeito Fortuna, eu conheci o Perfeito Fortuna, estava lá, Circo Voador, bacana. E fomos para lá. Quem é que ia fazer o show com a gente? Os meninos do Capital Inicial, que eram meninos mesmo, que tinham as namoradas mais lindas, tudo gatinha. A gente ficava, ó, tá gata, tá. E eu lembro que a gente foi fazer esse show, era sexta e sábado. Então, na sexta, o Capital Inicial abriu para o Voluntários da Pátria, tá? No sábado, o Voluntários da Pátria abriu para o Capital Inicial e veio em seguida o Pomo da Discórdia, de grana, né? Não de som, que era o Serguei e o Sangue da Cidade. Serguei uma banda, uma formação chamada E o Sangue da Cidade. Bom, beleza, fizemos o show, no sábado só o Serguei tocou, só que o Serguei, com o dinheiro da bilheteria, alugou teclado, alugou uma parafernália de coisas, e aí quando terminou o show, bacana, foi lá a Glorinha acertar as contas e não tinha grana. Aí a Glorinha, que devia ter 1,5 metro de altura, cresceu para 1,90 m, um ombrão largo e quebrou o palco, Perfeito Fortuna lá com a galera, e a gente saiu com uma grana, tudo bem, então deu certo. Mas eu me lembro assim, para você ter ideia de como as coisas se cruzavam, né? No mesmo palco você tinha Voluntários da Pátria, Capital Inicial, ou seja, rock paulistano, rock brasiliense. Na época o Capital Inicial ainda era com louro ainda, e eles eram bem iniciantes, assim, como banda, era uma banda bastante simples, vamos dizer assim, né? E o Serguei com os caras mais velhos, uma galera que já tocava rock há um bom tempo, lá não sei te dizer porque eu não conhecia o pessoal do Rio de Janeiro, mas eu me lembro que conhecia o Serguei e tal, e era um figura maluco mesmo, desvairado. Essa coisa toda de se juntar, de se mixar, de fazer essas coisas todas, acabava que a gente encontrava gente de todos os tipos. Por exemplo, outra vez no Rio de Janeiro, segundo show do Parque Lage, tá? Não, primeiro falar do primeiro show.
Primeiro show do Parque Lage, eu lembro que a gente fez um show muito legal, eu não conhecia aquele lugar, puta lugar lindo, né, cara? Não sei se você já viu fotos de lá. Tem umas fotos do Voluntários da Pátria no Parque Lage que são maravilhosas. Então eu não sei onde é que estão, eu não tenho essas fotos, mas eu lembro delas. E eu sei que a gente desceu o Papá e ali tava o Fernando Deluc, e o Fernando Deluc estava assistindo o show. E aí, assim, eu vou contar aquelas fofoquinhas pequenininhas, né, que rolam. Aí desci, Papá, e o RPM já estava começando a estourar, né, e sob a direção de artística do Ney Matogrosso. E o Ney Matogrosso, e o Fernando Deluc era um cara muito parado, muito bom, muito assim, tocava, mas é aquele músico, aquele guitarrista que você entra, fica parado no canto dele e toca, e mais nada. É verdade. Não, né, não. E o Paulo Ricardo com seus ombrinhos e papapá, aquela coisa toda, né? Todo mundo, os que vão, todo mundo, vamos lá, representando, atuando, né? E o Deluc travado. E o Ney Matogrosso se encanou com isso. E virou e falou, o Fernando Deluc, você vai tomar aula de canto. E o Deluc da aula de dança. E o Deluc estava louco da vida, porque ele tinha que dançar jazz. Eu tenho que tomar agora aula de jazz. Estava muito pé da vida. O segundo show do Parque Lage, que eu te falei que misturava muita gente, foi o show que... O primeiro estava cheio. O outro show era muito vazio. E, na minha opinião, foi o melhor show do Voluntários da Pátria de todos os tempos. Era um show que devia ter o quê? Se tivesse umas 50 pessoas, talvez, 40 pessoas, muito pouca gente, mas tinha poucos e bons lá. E eu lembro que a gente entrou com uma filosofia assim, tipo, pô, tem o cachê tá pago, vamos lá que é o ensaio pago, vamos tocar como a gente toca ensaio, sem problema, tal. E não sei o que rolou na banda, cara, que deu uma química ali. O Theo Werneck, então você deve ter ouvido falar do Theo Werneck, né? Se não ouviu, você vai ouvir falar logo em seguida. Ele é primo do Edson X. E ele fazia iluminação pra gente. Iluminação, todas as iluminações, uma coisa diferente e tal. E o Theo Werneck estava com a gente nesse show. E, cara, não sei o que rolou, que pra mim baixou um James Brown lá e eu comecei a aloprar. E foi muito legal o show. Deu certo. O Barella não ficou bravo comigo dessa vez. Deu muito certo. A gente desceu do palco. Quem tava lá embaixo? Alice Pink Punk, Eduardo Duzec, Jean-Marie França, que era um crítico famoso lá, que inclusive acho que tinha uma coluna no Jornal do Brasil, sei lá. Um pessoal de rádio, a Lorena Calabria, que na época estava na TV Manchete, um dos guitarristas do Plebe Hood, acho que é Felipe, é o nome dele, se me fala a memória, não lembro. O Jander, ou seja, dali, Felipe, era o Felipe que estava lá. Era o Felipe Seabra. E só que o Plebe talvez tenha sido uma das bandas que lá de Brasília que eu tenha visto menos, né? Não, o Legião também. O Legião acho que eu vi só uma vez. Até a gente conversou, fomos pro camarim e tal, não sei o quê. Acho que o Edson X estava junto até. E lá no Rádio Táxi. Mas enfim, estava te contando dessa coisa da mistura. Esse show aí do Parque Lage, se alguém não perdeu, não sei se você vai ter que editar essa live ou não, mas assim, eu estava falando do segundo show do Parque Lage, que tinha poucos e bons. E eu lembro que a gente desceu de lá e o Theo Werneck falou, cara, baixou um James Brown em você? O que foi? Foi legal pra caramba. A Alice Pink Punk, que eu vi a tua live lá com ela não falava nada. Ela não falava nada, né? Tinha... eu falo alemão, então, aí conversei com ela em alemão lá. Conversando alemão e inglês, uma mistura lá, dela lá. E eu lembro que para ela assim, era uma dificuldade muito grande, né? Ela estava com o Eduardo Duzec, então, mas eu sei que esse show nos rendeu, tá? Na minha opinião, esse show do Parque Lage talvez tenha sido o quarto ou terceiro, quarto show, quinto show do Voluntários lá no Rio de Janeiro. E eu acho que essa performance nos rendeu uma coisinha que eu te mandei um pouco antes lá por e-mail, que era uma premiação onde o Voluntários da Pátria se tornou aqui no final de 85, o Jornal do Brasil e os ouvintes da rádio Fluminense, né? Essa galera toda. Tem alguém que quer se ajudar aí? Não sei como é que é a história. Bom, vamos lá. Então, eu sei que os ouvintes da Rádio Fluminense, o pessoal da crítica do Jornal do Brasil, nos rendeu um final lá, os melhores do ano, em que o Voluntários da Pátria ficou em quinto lugar. E era surpreendente que o Voluntários da Pátria tivesse ficado em quinto lugar com tantas bandas tocando, tá?
e com tão poucos shows. Então eu acredito muito que foi muito esse show que influenciou a galera. E eu fui eleito como terceiro melhor vocalista nacional. uma empatada em Paulo Ricardo. Né? É óbvio que é uma votação pequena, né? Não significa tanto, mas tinham nomes muito legais lá. Né? O Renato Russo ganhou, obviamente, não tinha como falar. E assim foi. Bom, isso foi em 1985. Então a gente está correndo ainda o ano de 85 e eu quero voltar um pouquinho às coisas de dentro do Voluntários da Pátria. O Voluntários da Pátria, com essa formação, ele, como eu disse, a gente entrou para fazer um cover do disco. Tá? O que era uma pena, porque tinha músicos muito bons lá. E eu acho que a gente perdeu o timing de criar uma linguagem nova. Na verdade, realmente, impossível aquela formação soar igual ao disco. Impossível, né? Você não tem uma coisa tão pós-punk, tão séria, com a Kira e com o Edson X na bateria. Não tem como. Os dois é igual a soul, igual a funk, igual a funk do Bamba, como dizem eles, né, do gueto. Era aquilo. Soa samba, soa rap, soa tudo, né? Então, era aquilo ali. O Barella e o Fripp, né, tinham uma coisa muito mais viajante, muito mais muito mais impressionista quase da coisa, assim, né? Ou até pode ser até o contrário. Mas era uma coisa assim de detalhes, a teia, o encadeamento, tal, não sei o quê. E aí, quando a gente começou a ser falado pela mídia, né, eu me lembro que esse show o segundo show do Voluntários da Pátria, não, o terceiro show do Voluntários da Pátria, lá no Carbono 14, rendeu uma foto minha, porque tinha mudado o vocalista, na bis número 3, se não me falha lembrar, número 3 ou número 2, eu não me lembro qual das bis que é. Logo nas primeiras páginas, eu não tenho essa foto, não tenho essa revista, queria muito ter. Uma foto minha, com assim, Paulo Horácio, novo vocalista do Voluntários da Pátria. E a partir daí a gente começou a sair na mídia. O Calanca, que tinha, dono da Baratos e Afins, virou e falou assim, Baratos e Afins, ele falou, olha, eu acho que eu quero, falou pro Barella, eu acho que eu quero um segundo disco. E aí o Barella veio pra gente e conversou, olha, parece que a gente vai ter um segundo disco, papá, tá. Eu falei, legal, isso muito me interessa, né? E aí a gente começou a tentar compor. Mas eu acho que a ideia do seu cover, a gente acabou perdendo o time de composição, sabe? Se isso tivesse acontecido uns meses antes, eu acredito que a gente teria acertado muito bem, teríamos feito coisas muito legais. Mas mesmo assim, a gente fez 5 músicas. A gente fez Hirohito Mon Amour, que outro dia aí pelo Facebook eu descobri, o Giuseppe me disse que era dele, eu tinha certeza que era do Akira, Hirohito Mon Amour, mas o tema é do Fripp, ele que trouxe, que é um tema instrumental. A gente sempre abria com Hirohito Mon Amour os shows. Né? Uma coisa assim, bem, se não me falha a memória, eles tinham umas Roland, umas G300, umas guitarras meio computadorizadas, uma parada muito louca lá que tinha em 1985, os dois tinham, o Barella e o Fripp, e eles acho que usavam essa guitarra. Eu não me lembro bem. E as outras aí a gente acabou até gravando uma fitinha disso. A outra música que a gente gravava, acho que vinha da primeira formação, da formação do Nazi, que era Em Sua Casa, que era um cover em português da música In Your House, do Cure, né? E que era muito legal, era muito bacana, a letra muito bem feita, muito bem adaptada, eu gostava muito daquela música. E a gente fez 2 outras músicas. Uma, que a letra era parado dentro da noite, meus olhos se enchem de luz, de alguma estrela cadente, de algum santo ou dragão. Essa música eu acho que era do Barella. E essa música chamava-se Uma Após Outra. É isso aí. E havia acho que um tema que era trazido pelo Fripp, que era uma coisa bem smithiana, uma guitarra bem smithiana. Eu me lembro que o Fripp estava apaixonado pelo Johnny Marr. Que legal. Estava apaixonado pela guitarra dos Smiths, né? E curtia muito aquilo e sempre estava tocando alguma coisa. O Fripp, inclusive, me apresentou uma banda muito legal, que era Big Country. O Big Country era muito legal, ele gostava também do Big Country. E o
E aí essa música, então essa outra que era... Como é que era? E eu me sinto apenas em outro mundo, e eu me sinto apenas em outro... Era uma levada bem smithiana, eu acho que era esse tema era do Fripp. Isso está gravado, o Varela tem isso aí, eu acho que ele vai rearranjar, vai refazer, sei lá o que ele vai fazer com aquilo. E eu já te falei da Hirohito Monamura, da New House, dessas duas músicas, e havia uma quinta música, que era um tema que, assim, eu peguei, não tinha letra, não tinha nada, não tinha linha de voz, foi apresentado o tema, e eu comecei a trabalhar um tema em cima disso, também um tema, não sei o que lá, e aí me veio uma ideia maluca de fazer uma viagem mesmo, ególatra do cacete, né, de fazer uma letra em alemão. Legal. Belo dia, o Varela veio para mim com uma letra, falou, senta aí, vamos passar a letra, tá, não sei o que lá, e eu fiquei bravo. Eu falei, pô, peraí, eu tô há 2 meses, 3 meses fazendo, sei lá, 2 meses fazendo esse negócio aqui, se vocês não gostassem, deviam ter avisado, eu parava, não tem problema nenhum, mas não pararam, eu fiquei bravo, não quis cantar a música, tá, não sei o quê. Então, dessas 5 músicas, eu não sei o que foi feito, a quinta música era muito legal, era para se chamar Mädchen, né, que é menininha em alemão, donzela, menininha e tal, na minha opinião, mas aí foi outra coisa. E o que aconteceu com essa parada? A banda não conseguia compor. Aí o que teve a ideia? A ideia do Barella fazer assim, galera, a gente já está cansado de tocar o repertório, vamos fazer um trecho em cada ensaio, chamado Jam Session. Tá? E a Jam Session era o quê? Alguém soltava um tema e a gente saía improvisando. Patrick, você não tem ideia. Quando você soltava a banda, sem ter obrigações conceituais, o que soava daquilo. A banda era muito boa, porque, obviamente, quando se desmontava a trama entre as guitarras, né, havia a necessidade dos guitarristas se apresentarem individualmente. Tal. E o Varela tinha uma excelente noção harmônica, pegava tudo, tal, não sei o que lá, mas o Fripp, ele é uma grande surpresa como um guitarrista de rock mesmo. Toca pra cacete, entendeu? Toca muito. Ele fica lá com aquela carinha dele, papai, mas toca pra caramba, entendeu? Assim. Eu lembro que muitas vezes no show a gente parava, terminava o show, papá, lá ia o Escandurra bater papo com o Fripp, lá ia no outro guitarrista bater papo, por quê? Iam lá pagar, né? E aí, como é que você está fazendo aquilo, você está fazendo aquilo? Havia uma coisa muito interessante. E toda aquela parte funk que era meio presa, meio restrita, explodia. Uma vez veio uma letra do Ciro Pessoa e a gente fez ali na hora, fizemos uma composição, eu peguei a letra do Ciro Pessoa e fui pondo a letra em cima da harmonia. Cara, ficou muito bom. Entendeu? Mas a gente acabou que muito show, papapá, muita obrigação. O Fripp e o Barella estavam começando a sua carreira de executivo, né, estavam trabalhando em multinacional. Eu logo entrei na minha, né, eu estudava administração de empresas, também entrei numa multinacional alemã, e aí todo mundo foi ficando, e a gente acabou não realizando o potencial daquela formação, que na minha opinião era muito grande, mas era completamente diferente do disco, como o Marcos Del Duque tinha dito lá atrás, né? Assim, era completamente diferente, não era o disco, ia ser voluntários, ia ter um trabalho e um trabalho completamente diferente. Eu acho que não era isso que o Barella e o Fripp queriam, tanto é que o Alvos Móveis, que é o disco deles, tem muito a ver com Voluntários da Pátria, daquela época que eu imaginava. Né? Bom, aí vamos tocando, o Voluntários da Pátria começou a estagnar um pouquinho, aparece o Akira S., não exatamente nessa cronologia, mas mais ou menos aí, né? Aparece o Akira S., o Gueto estava já nascendo, eu estava meio olhando minha carreira de trabalho mesmo, né? De trabalho trabalho é ótimo, né, cara? Músico não trabalha, que coisa horrível. Mas a minha carreira profissional, executiva, aquelas merda qualquer. E aí o Voluntários foi caindo, foi diminuindo, e foi meio que se diluindo a brincadeira. Chegou no final de dezembro, a situação já não está muito boa, fizemos o último show em 31 de janeiro, eu achei esse convite aqui, uma filipeta desse show, depois eu preciso escanear para passar para a turma lá, 31 de janeiro de 1986,
E o Voluntários da Pátria foi, acabou, aí me chamaram, falou, Paulo, então, a gente não quer mais trabalhar com você, vamos achar outro vocalista, beleza, tudo bem, mas nunca apareceu um novo vocalista. Na verdade, o Voluntários né, acabou se soltando. Aí depois voltou, papapá. Tá. Eu me lembro com muita saudade da época do Voluntários. E tem uma coisa do Voluntários da Pátria que eu aprendi. Musicalmente, não tinha muita coisa a aprender, como eu falei, as linhas eram muito básicas, mas eu aprendi uma coisa importantíssima, cara, que é o valor da disciplina. A gente ensaiava das 8h15 até as 15 para as 10, rigorosamente. Se passasse, tipo, 13 para as 10, o pai do Barella já abria a porta lá em cima, sabe? Miguel, eles são espanhóis, né? Miguel, fechava lá, acabava o ensaio. E havia uma coisa muito séria, a banda era muito disciplinada. Não tinha essa história de subir bêbado, vamos encher a cara, vamos usar substâncias psicotrópicas, nada disso. Então, era parada séria pra caramba, assim. E isso eu levei pra vida. Eu acho que o Voluntários da Pátria fez isso. O Voluntários da Pátria é realmente uma banda escola. Você vê todo mundo que saiu dali, né? Todas as bandas que saíram dali. Né? E eu acho que, basicamente, o que as bandas aprenderam é o valor da determinação mesmo. Trabalho, 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 trabalho. Algum talento. Trabalho, trabalho, trabalho. Né? Eu acho que é isso, basicamente. Essa é a parte do Voluntários. Depois que saiu do Voluntários, eu fui me dedicar à minha carreira, mas passou uns 3 meses, eu recebo um telefonema. Eu não me lembro se foi do Eduardo Logulo, que era o cara que cuidava da produção dos shows do Zero, ou do próprio Guilherme Snardi, me pedindo para entrar no Zero como backing vocal. Não sei se você sabe disso. Se alguém te contou isso, não sei se você sabia disso. Você chegou? Que legal. Acho que eu não tenho nenhuma foto. Não me lembro. Acho que eu tinha uma foto, não sei onde foi parar. Eu e a Elaine, não me lembro mais, a menina que fazia backing comigo. Instagram. O Guilherme colocou? Que legal, eu não vi. Tinha umas filmagens de um show do Teatro Bandeirantes que a gente fez. E eu achei muito legal trabalhar com o Zero, porque assim, eu tinha uma situação muito confortável. Eu trabalhava de segunda a sexta no escritório, e no final de semana eu saía para viajar com o Zero. E isso era bom pra caramba, porque dava uma grana, dava assim, e era muito divertido, porque o Guilherme é um figura, né? O cara é maluco completo mesmo. E aí, assim, a gente viajou muito, a gente foi para Recife, a gente foi para Salvador, a gente foi para Campos do Jordão, fizemos Belo Horizonte, fomos aí para Belo Horizonte e Contagem. E foi uma época muito interessante, porque eu comecei a ver um pouco mais da produção atrás a produção maior, né? Porque o Voluntários da Pátria tinha um tamanho de produção, né? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Legal, então tá. O teu áudio também, estou ouvindo. Aí, bacana. Aí nessas viagens, vai para cima, vai para baixo, por exemplo, Recife, eu lembro que a gente tocou lá com Tóquio. Não sei se era o Tóquio ou já era o Supla, sozinho. Era em que ano? 86. Não, 86 era Tóquio. Era Tóquio ainda, né? Então a gente tocamos lá em Recife, fizemos... no MASP, a gente fez com o Paulo Ricardo, se não faz a memória. Eu já fui Paulo Ricardo nessa vida, né? A voz do Paulo Ricardo agora eu sei, né? Eu tenho que cantar, o tempo voa e agora eu sei, tipo os ombrinhos. Assim. Então eu fazia os ombrinhos, assim. Né? Aí, e a gente fez isso tal. Eu lembro que no Teatro Bandeirantes veio a Elza Soares tocar com a gente, cara. Assim, era uma coisa, uma celebridade para mim, né? Porque, pô, mulher canta pra caramba e, né, sei lá, tal. Então havia muita gente, Fernando Zaif, Você vai falar com o Fred também? Você vai conversar com o Fred ou só com o Alec? Você falou que ia fazer uma... Eu adicionei ele no Facebook, acho que foi ontem, e eu quero chamar o Fred também para bater um papo aqui. Fred, o Eduardo Amarante, sabe, vai te contar coisas do Agente. Azul 29, também tocou no Zero, né? Eu quero também entrevistar ele. Vai contar as Agentes, não, do Azul 29, Então, o Azul 29, quando eu estava na época do Progressivo, até o pessoal do Progressivo respeitava, você falava, legal, Azul 29 e tal. Enfim,
Aí a gente tocou com muita gente, a gente foi tocar aí pro teu lado. Eu me lembro de um show aí, contando casos do rock, né? Eu lembro de um show que a gente foi fazer em Contagem, num ginásio, tá? Talvez o Guilherme lembre disso. Cara, a gente subiu, e era um ginásio normal, e eles fizeram uma estrutura, que era uma plataforma de tábuas, apoiada por treliça de caibro, sabe esse caibro de construção? Né? Sei lá que tamanho, os caibros, assim, né? Retangulares, quadrados, apoiadas, então, tipo como se fosse uma palafita parada. Quando a banda subiu para fazer a passagem de som, e todo mundo tá lá, né? E meio que dança, tal, não sei o que lá. Cara, o palco devia ter uns 3,5 metros, 4 metros, ele balançava para frente e para trás. Ele estava apoiado na parede do fundo do ginásio, e conforme a gente andava para frente, ele balançava para frente e voltava à parede. Aquele show foi tenso. Ninguém se mexia no palco, ninguém fez nada. Na mesma viagem, a gente também fez um show em Belo Horizonte, né? Contagem, Belo Horizonte pertinho, né? E nesse show eu tenho uma história engraçada para te contar, que foi o seguinte: fizemos uma passagem de som, aí tinham vários ônibus, que eram várias bandas que estavam lá. O João Penca estava lá, os biquinhos, né? E tinham vários ônibus, eu não sei o que aconteceu, me perdi, me atrasei. O Zero pegou um ônibus para voltar para o hotel, para tomar um banho e voltar para o show. E eu entrei num outro ônibus. Falei, esse ônibus vai para o hotel? Vai, então beleza. Entrei para outro ônibus, estava cansado da viagem, fui lá para o fundo para deitar. E aí entrou uma galera, que eu não sabia quem era. Eles abriram, aí o ônibus começa a andar, e era um grande festival, o público estava chegando, né? Eles abriam o vidro, o ônibus tinha que descer devagarzinho do público, e eles saíam xingando o público. Ô, sou gordo, eu sou chato, eu sou idiota, viado, blá, blá, blá. Pô, aí os caras xingavam de volta, falaram, a gente é da banda Zero, a gente é da banda Zero. E eles eram dos miquinhos, do João Penca, os miquinhos, né? Aí eu comecei a dar risada. Só de sacanagem com o Zero, né? Eles ficavam xingando o público ficava falando contra o Zero, né? Eu não sei se o Guilherme sabe essa história. Aí eu comecei a dar risada lá atrás, falei, cara, os caras, né? Aí o outro falou, fica quieto aí que eles são da banda do Zero, da banda do Zero. Eu falei, cara, eu sou contratado, pode fazer o que vocês quiserem. Assim, mas tinha muita dessas brincadeiras, essas palhaçadas, essas coisas, né? Quando eu saía, por exemplo... É a cara dos miquinhos. Só aprontar, é só uma sacaneando com o outro, bem a cara deles mesmo. E assim, eu lembro que o Avelar sempre entra nas minhas lives, eu nem sei se ele está assistindo aqui agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Avelar agora não está assistindo, mas ele sempre entra, sabe? Sempre está entrando aqui nas minhas lives. Foi um show em 86, lá em Belo Horizonte. Pergunta lá. Eu sei que foi muito engraçado. E era muito legal a roupa dos caras, o jeito. Eu gostava do João Penca, era bem legal. Então, assim, a gente fez muita coisa com o Zero, papá. Aí chegou um momento em que, obviamente, a produção deles acabou... ele estava surfando uma onda muito boa, né? Muita grana, muito legal, podia convidar muita gente e tal. E eu acho que nessa época os meninos começaram a ensaiar os vocais. E aí eles perceberam que não havia necessidade dos backings. E aí eu acabei saindo e passou-se um tempo em 87. Quem é que vem falar comigo? O Vitor Leite. O Vitor Leite do Musak. Não sei se você já pegou. Tá? Musak, Gangue 90, Ira, muitas bandas, né? E Titãs, né? Ele passou por todos, né? Acho que ele tocou com os Titãs também, bateria, saiu com os caras. Então, o Vitão, que não está mais com a gente, né? Com quem eu gostava muito, porque naquela época do Voluntários da Pátria havia algumas bandas que eu gostava da sonoridade. Uma delas era o Musak, era super legal. A segunda delas era o Nau do Zik, né? O Zik e da Vange Leonel. Cara, eu não perdia shows do Nau. Eu era o vocal do Voluntários da Pátria lá de tietar os caras, gostava muito do Nau. E, por acaso, também eu assisti o primeiro show do Engenheiros do Havaí, em São Paulo, porque depois que a Glorinha saiu, veio uma menina que agenciava para a gente os shows, né? Que era a Simone. E a Simone também agenciou, ou fez alguma ligação dos engenheiros com o Madame Satã. E dos engenheiros eu tenho uma coisa muito, muito louca para contar, assim, muito estranha. Eu desci na escadaria, começou o show. Olá, tudo bem? Engenheiros do Havaí, para começar a tocar o show. As coisas estavam desafinadas entre si. Falei, bom, tudo bem, acontece, né? O cara bobeou, não afinou. Eles fizeram a primeira música, emendaram a primeira com a segunda, prática corrente, né, em show. Pararam para falar com o público e começaram a terceira e não afinaram. Eu virei as costas e fui embora.
porque realmente estava muito desafinado, né? E aí eu lembro que os Engenheiros do Havaí, cujas letras são fantásticas, são muito legais, mas como banda eu olhei assim e falei, putz, foi muito, aquele show pelo menos foi muito estranho, né? Engenheiros. Era com o Lix ou era com o Marcelo Pitts? Se lembra qual era a formação? Falhou tudo. Lix, o quê que você falou? Não entendi. Era a formação com o Augusto Lix ou era o Marcelo? Putz, era a primeira formação em 85. Você deve saber melhor que eu. Marcelo Pitts, então. Eu acho que era com o Marcelo. O cara, cabelo mais longo, não é isso? Não é isso? Não sei se... Isso é o Maltz, Carlos Maltz. Maltz, então, então não. Eu assisti a primeira formação e nunca mais assisti Engenheiros. Eu ouço, gosto do trabalho, mas ao vivo foi aquela vez, eu não que não tive oportunidade. Não é que não quis assistir, não tive oportunidade mesmo, né? E havia muitas boas bandas. Aí, quando chegou 87, o Vitor Leite veio e me chamou. Oi, tudo bem? Eu tenho um cara aqui, eu e um baixista, para variar, eu, baterista e baixista, e queremos um vocal, papapá, não sei o que lá, nós temos um guitarrista também. E quem era o guitarrista? Marco Escandurra, irmão do Edgar Escandurra. Aí vem uma história engraçada. Você sabe por que que o Edgar toca com a guitarra... Porque ele é canhoto? Porque ele não inverte as cordas? É porque não tinha equipamento canhoto, né? Não, porque o irmão dele, o Marco, me contou essa história. Era o que tinha o violão em casa, entendeu? E tinha o violão. Aí o Edgar ficou apeteleiro. Eu quero tocar com o moleque, né? Assim, o Marco é mais velho. Fala, toca aí. Não, mas eu preciso inverter agora. Não vai inverter nada, se vira. O Edgar aprendeu a tocar invertido. Quem me contou isso foi o Marco. Aí eu fiquei assim, surpreso com essa história, né? Tá vendo? O irmão te sacaneia, mas às vezes é bom, entendeu? Às vezes é legal. Aí o Marco tocava com a gente e eu entrei no lugar do Fernando Figueiredo, que era do Lune, né? De uma banda chamada Lune, que tinha Marisa Monte, não sei se você sabe e tal. E eu entrei com essa banda, sendo uma banda de um repertório meio anos 60, meio bluesinho, bonzinho, meio soft blues e tal. E começamos a tocar. Não deu muito certo com o Marco saiu fora, né? E ficamos, vamos chamar um guitarrista, chamei o Kim Kell dos Curandeiros. Então você vê como essa galera... Oi? Meio de Brasil. Do Patrulha. O Kim Kell já passou aqui, ó. Já conversei com ele. Já falou com ele? Que legal, que legal. Então, aí o Kim Kell passou por essa banda, tal, não sei o que lá, mas aí não estava dando muito certo, não sei o que, beleza, tal. Aí o que eu chamei? Eu chamei o Cristóvão Rodrigues. Aquele cara, meu amigo lá da minha classe de 12 anos, eu já chamei o cara, que já era um bom guitarrista, a gente montou uma banda, e a banda começou a virar, e foi se tornar o Cama Voadora. Que aí a gente fez esse disco aqui, né? Aqui, tá? O Homens Modernos, né? A gente fez isso aqui em 91, 92, não me lembro bem. Esse disco totalmente independente, com a gente, essa capa também é muito legal, porque é do Rui Mendes, né? O Rui é o grande fotógrafo aí dos anos 80, eu conheci, ele fez um clipe pra gente também, o Rui. Um clipe, ele fez as imagens. Oi? Cifrão, isso, Cifrão. Tá no YouTube, tá não sei o quê. Esse disco aqui conseguiu colocar 3 músicas, tá? Duas músicas nas três rádios de São Paulo, sem um jabá, sem nada, tá? Só no Olha Que Legal, Olha Que Legal. Na 89, na 97 e na Brasil 2000, isso nos anos 90, tá? A gente conseguiu colocar 2 músicas na programação. E na Brasil 2000 tocava muitas músicas do disco, não eram só as 3, eram muitas outras músicas. A Brasil 2000 era mais alternativa. E era muito interessante essa época, porque ela tem uma correlação com o ambiente que eu vejo em Curitiba aqui. As bandas, elas eram pequenas, havia uma ou 2 pessoas que costumavam organizar, agenciar essas bandas, e a gente ia tocar em teatros pequenos, tocar no Teatro Britânia, que é um teatro no Jabaquara, cheguei a tocar no Madame Satã, com essa banda, que era uma coisa estranha, porque ela não tinha uma sonoridade. Ela tinha uma sonoridade bem hard rock, meio, não vou dizer que seja meio grunge, mas ela tinha algumas semelhanças com algumas coisas, sonoridades grunge, ela não era grunge. E haviam várias outras bandas, o Nocaute, havia do Marco Calomino, que hoje está em Santos, havia o Gato Pardo, havia o Big Balls,
que é de um cara que você deveria conversar com ele, o Xando Zupa, um guitarrista fantástico, que passou pelo Patrulha do Espaço, passou por um monte de gente. Então, haviam 5, 6 bandas que acompanhavam, e aí aconteceu o lado ao contrário. Aquelas bandas lá nos anos 70, 76, 77, do ABC, que começaram a entrar em São Paulo e tocar em São Paulo, nós daqui começamos a procurar o circuito do ABC, que era mais receptivo. Então a gente tocava em Teatro São Bernardo, em várias escolas. Eu toquei na primeira virada cultural de São Paulo, abrindo para o golpe de Estado. E havia aí começou a crescer, houve um movimentinho muito legal, pequeno, tá? Que aconteceu desse mesmo jeito. O Cama Voadora viveu de 89 a 93, fez coisas muito legais, como eu te falei aí e tal. Nós gravamos esse disco em 93, a gente teve que começar a fazer um repertório meio cover, porque o Cristóvão é um operário do rock, ele tem que trabalhar, ele tem que ganhar dinheiro. E aí, música própria e cover não encaixou naquela época, a gente acabou terminando com o Cama Voadora. Dali eu fiquei um tempinho sem cantar e voltei para o lado erudito. E fui cantar no Colégio Músico de São Paulo. Cantar o quê? Música sacra, entendeu? Repertórios como Il Vespro della Beata Vergine, que é do Monteverdi, que é lá de 1400, 1450, até Ernest Wiedemann, que é um autor austríaco que morou na Bahia, aqui de 1950, composições de 1950. Fizemos a primeira apresentação no Brasil de uma peça do Thomas Thaler, chamado Speminalium, que é uma peça cantada em latim. Gravamos 2 discos com um coral de Lyon. Pá. Ou seja, a parada é muito interessante. Você vê que essa galera dos anos 80, ela era muito eclética, ela abria de um jeito que, né, se você pensar que eu assisti a Gangue 90, com o Gigante Brasil cantando, tá, no Parque Lage, né, Fernandinho Abreu, né, fazendo as coisas assim. Já faleceu nessa época. Não, eu não conheci o Júlio. Quando eu entrei nessa parada, o único contato, as histórias que eu sei do Júlio é porque o Cristóvão, que é esse guitarrista do Cama Voadora, namorou a prima dele, prima do Júlio, e aí a prima contava algumas histórias e o Miguel Barella me contava as outras histórias, né? Então o Júlio Barroso, que foi... Aí fazendo uma relação, veja só como é que são loucas coisas. O Júlio Barroso foi o cara que agenciou, ou que gerenciou, mais ou menos, ou apontou a direção, tá? Para várias das bandas dos anos 80, em São Paulo. Né? São Paulo e Rio de Janeiro, porque ele trafegava entre as duas. Né? Aí você vê a Silvana, por exemplo, fazendo a mesma coisa em uma escala muito menor com essas bandas que eu te falei dos anos 90. Né? Então a gente começa a perceber que existe sempre uma pessoa, 2 pessoas que vão orientando o caminho, vão viabilizando a expressão artística desse movimento. A mesma coisa eu estou vendo, então, por exemplo, aí eu fiz o Colégio Músico, isso aí terminou em 1999, quando eu fui de 96 a 99 fazendo erudito. Aí parou, eu me mudei para Curitiba. Né? A família toda veio para cá, tal, não sei o quê. Eu já tinha uma parte da família aqui já. E aí, logo no primeiro ano, eu achei aqui uns garotos, moleque, tudo da tua idade, assim, eu velho e eles da tua idade, para fazer uma banda de rock misto, de Southern Rock, aquela coisa toda, chamada Speedy Gonzales. Fizemos 3 apresentações, a molecada era muito rock and roll and drugs, e eu tava velho para essas paradas, e falei, galera, muito obrigado, tô fora. Saí, parei, e fiquei 15 anos sem cantar. Em 2017, recebo um telefonema de um dos caras lá daquela de 2002, 2001, falando, tem uma banda aí, você falou pra mim uma vez que você queria voltar a cantar, tem uma banda aí que tá procurando, uma banda de blues querendo. Eu fui lá despretensiosamente, entrei, fizemos uma música, fizemos um ensaio, fizemos 2 ensaios, montamos, eu entrei no Mudslide Blues. Cabe aí? O Mudslide Blues, que eu tô até hoje, uma banda de 2000 começou em 2017, até agora. E o que é interessante é que nós é uma banda que não é profissional, assim, no sentido de que ninguém está esperando viver disso, mas a gente leva bastante a sério a ideia de pegar os standards de blues e fazer versões, fazer músicas próprias,
fazer algumas coisas aí, né? A gente tem, inclusive eu realizei aquele meu sonho de cantar em alemão, alguma coisa, a gente fez um blues em alemão, né? Eu musiquei um poema chamado Die Gedanken sind frei, que é um poema de 1890, e que está aí no YouTube. Por favor, galera, entrem lá no Mudslide Blues, está aí. Você tem o link, depois você põe lá, se puder. Então, e assim... E assim eu tô até hoje, quer dizer, o Mudslide tocou em vários festivais de blues, já tá bem conhecido na cena, tá sendo legal, conhecido na cena em Curitiba. E voltando à história de como as coisas acontecem, eu acho que se você um dia quiser se aprofundar, ou vale a dica para quem está ouvindo, se aprofundem na cena blues de Curitiba. Ela é muito rica, cara, ela é muito rica. Você tem gente fazendo blues de 1930, você tem gente fazendo blues, várias vertentes do blues, né? Desde blues psicodélico, jazz, blues, papa, tem uma galera que faz isso aqui, blues e jazz. Curitiba é um centro de músicos bons e que ou não sabem que são bons, ou tem vergonha ou preguiça de sair daqui. É impressionante, porque na época dos anos 80, a gente só sabia de uma banda, que era o Beija-Força. Se não me falha a memória, era o Beija-Força, que era a única que saiu daqui. E se apresentou umas poucas vezes lá. Depois, nos anos 90, veio aqui o Blindagem. O Blindagem já existia nessa época, mas o Blindagem não era muito a linguagem dos anos 80, daquela geração dos anos 80. E veio a Chave. A Chave a Chave é dos anos 70. Eles são contemporâneos do Tutti Frutti, aquela galera. Uma banda espetacular, a Chave, daqui. Bartenders e tal. Então tem uma cena em Curitiba acontecendo e que é capitaneada também por 2 ou 3 que falam, galera, vamos tocar lá, vamos tocar aqui. Só que infelizmente chegou a pandemia, todo o movimento que estava acontecendo de vários festivais de blues aqui parou. A gente espera que volte para lá, né? Volte mais. Eu espero que a galera tenha gostado. O que eu tinha para dizer é isso, eu falo para caramba. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, quem sabe, como dizia o Geraldo Vandré lá, quem sabe faz a hora, né? A gente tem que peitar isso aí. Está cada vez mais difícil porque é tudo hoje em dia digital, e no digital, quando naquela época dos anos 80 a gente concorria com 30 bandas para arrumar um espaço, tá? 20 bandas, sei lá, Brasil inteiro. Hoje em dia você luta com 100 mil, sei lá quantas mil, né? Para conseguir um espaço. Então, é isso aí. Patrick, eu sei que você já deve estar cansado de me ver já. Muito obrigado Cara, muito obrigado pela oportunidade, né? Eu agradeço muito. E, pessoal, ouçam o Cama Voadora. O Cama Voadora é muito bom. Ouçam o Mudslide Blues, que é melhor ainda, entendeu? Isso aí. Cara, muito obrigado. Vou botar os links no YouTube. espero que tenha tudo bom aí a conversa, né? Pois é, não, foi muito legal. Obrigado mesmo por ter feito essa live comigo. Fiquei muito feliz mesmo por ter falado com você. Então, se um dia eu estiver em Curitiba aí, eu vou curtir o Mudslide Blues aí, ó. Beleza? Sim, não, você vai vir aqui, a gente já tem lugar para ficar, pode vir. Já tem lugar para ficar. Já estou dizendo para você que tem lugar para ficar, pode vir. Maravilha, maravilha. Pô, valeu mesmo, viu, Paulo? Muito obrigado. Muito obrigado, Patrick. E se alguém tiver alguma dúvida, papá, manda aí no Instagram do Mudslide mesmo, a gente vai respondendo e vai fazendo as coisas, tá bom? Pô, fechado. Obrigado, Patrick. Valeu. Eu agradeço a tua interesse. Um abraço. Tchau, tchau.